Salve, salve! Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Eu sou Ricardo Blatz, esse aqui é o canal da Resistência, o Hora 13, sempre segunda e sexta-feira, sobre a minha apresentação e também a produção da jornalista Flora Quinones, aqui representando o mandato aqui em Santa Maria. A gente está já ligado aqui, eu até vou confirmar aqui, nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube do canal da Resistência, né? Também agradecer aqui a sempre parceria do nosso idealizador do canal da Resistência, o deputado Paulo Pimenta, que também retransmite essa conversa pelos seus canais e pelos canais Blatz.pt, os canais aqui do mandato. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, já enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pedir para que a gente possa rodar nossa vinheta, apresentar nosso convidado de hoje, porque toda segunda e sexta-feira a gente traz problemas e soluções da política e hoje não vai ser diferente, um convidado super especial. Então, roda a vinheta aí e a gente em seguida retorna com o nosso convidado. Hoje, Ricardo Blatz vai conversar com Fernando Zasso Pigato, mais conhecido como Peixe. Ele é presidente do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Eleito por 2 vezes, segue mandato até 2023. Formado em gestão ambiental e integrante do Diretório Estadual do PT no Rio Grande do Sul, começou sua participação no movimento comunitário nos anos 2000. Atualmente, é presidente da Federação Gaúcha das Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, FEGAMEC. Como dirigente nacional, foi diretor de planejamento, secretário-geral e atualmente é diretor de saúde da CONAM. Esse é o episódio 23 do Hora 13 no canal da Resistência. E para ajudar essa conversa a chegar mais longe, não esquece de se inscrever no canal Blatz.pt e mandar o link dessa live para algum amigo ou amiga que também queira conhecer esse trabalho. Tá aí, Fernando Pigato, meu amigo Peixe. Satisfação em ter outra vez aqui presente no canal da Resistência. Já sei que tu já participaste aqui de outras tantas conversas. Eu vou começar fazendo uma pergunta pelo princípio. Antes de a gente falar de Conselho Nacional de Saúde, é de falar de movimento comunitário. Afinal de contas, o controle social, né, os conselhos, a importância dos conselhos e a importância da participação comunitária. Conta um pouco para nós como é que tu chegou nessa caminhada. Bem-vindo ao Hora 13, Fernando Pigato. Muito bem, boa tarde, Blatz, boa tarde também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer também aí a Flora, né, o Samuca, que está aí com a gente, e agradecer ao idealizador, né, nosso deputado federal Paulo Pimenta. Já tivemos participando de outras atividades aqui no canal da Resistência, e sempre quando a gente é convidado para poder participar, a gente se alegra poder estar contribuindo com mais esse espaço, né? E só para fazer uma correção, aí, na verdade, o nosso mandato aqui ele vai até dezembro de 2024, no Conselho Nacional de Saúde. A gente foi eleito presidente em 2018, né? E até o final do ano passado. Isso é um mandato de 3 anos, então, em dezembro de 2021, a gente foi reeleito. Então, até dezembro de 2024, a gente continua com essa função. E essa função ela se dá justamente porque a gente representa o movimento comunitário. A gente não se autorrepresenta. Eu tive toda uma construção aí coletiva da minha vida, desde as comunidades de base, do movimento estudantil, né, presidi a União Municipal de Estudantes em Rosário, tive coordenador do DCE em Santa Maria, né, e depois que eu saí de Santa Maria, saí de Rosário, fui a Santa Maria, depois fui para Porto Alegre. Quando eu voltei para Rosário do Sul, em 2007, ali participei de uma reunião da Associação de Moradores do meu bairro por conta de um problema de iluminação pública. Né? O pessoal estava com dificuldade de pagar hora extra para os funcionários para poder identificar os postes de luz que tinham lâmpada queimada. Eu dei uma sugestão da gente mesmo, como morador, sinalizar os postes durante a noite e no outro dia, né, o setor de iluminação passar a verificar aqueles postes que estivessem marcados, era só trocar a lâmpada. A partir dali, o pessoal achou que eu tinha que assumir um pouco mais algumas responsabilidades. Acabei sendo eleito presidente da Associação de Moradores do bairro Primavera, em Rosário do Sul, depois secretário-geral da União de Vilas e Bairros, o que corresponde ao UAC, em Santa Maria. Quero aproveitar para mandar um abraço, né, para a companheirada aí que integra o movimento comunitário em Santa Maria. Eu vi uma foto aí que vocês selecionaram
né? Aparece o Rogerinho, né? E tem outras tantas lutadoras e lutadores do movimento comunitário de Santa Maria, atuante movimento comunitário de Santa Maria, e a partir da representação da UAC, e fui num congresso da CONAN, ainda em 2008, na Bahia, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, Blatz, para participar de 2 dias e meio de congresso. Só fui lá, participei, aprendendo, e a partir depois de 2011, participei daí da CONAN, como dirigente da CONAN, também da Federação Gaúcha, e hoje tenho a alegria aí de poder presidir a Federação Gaúcha de Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, e estar diretor de saúde da CONAN e representar a CONAN no Conselho Nacional de Saúde, e por isso estar presidente desse conselho. Então, resumidamente, é essa caminhada. Então, eu sempre digo que essa caminhada é uma caminhada coletiva, e a gente respeita muito aí as instâncias da coletividade, por isso. Tá aí, Fernando Pigato. Não, assim, ó, acho que é super importante nós começar por de como que alguém chega, né, no Conselho Nacional de Saúde, como é que funcionam os conselhos, a importância, né, desse controle social que é feito desde os conselhos municipais, né, os conselhos estaduais, as conferências. Diz um pouquinho, Fernando, qual é que é a importância do Conselho Nacional de Saúde e também fazer esse paralelo dos conselhos municipais, qual é a importância do controle social feito aí também pela comunidade que pode aceder aí a esses postos tão importantes na gestão pública. Importante a gente dizer que a saúde como um todo, né, ela começou a ser considerada como direito na Constituição de 88, teve toda uma luta para que isso acontecesse, inclusive a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, até então não tinha previsão de participação de usuários, né, de povo, vamos dizer assim, que está no dia a dia. E aconteceu uma ocupação desse espaço, né? O pessoal se obrigou a permitir, na verdade, não tinha outra forma, que o povo tomasse conta da 8ª Conferência, e isso fez com que os rumos, inclusive, da abertura democrática em nosso país e dos capítulos que trata da saúde na Constituição, coloca, né, a participação da comunidade como um princípio para o que depois se tornou o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem essa garantia, que é uma garantia constitucional, e, obviamente, que tem toda uma legislação, né, a Lei 8.080, a Lei 8.142, que foram aprovadas em 1990, que consideram que tanto os conselhos de saúde na esfera municipal, estadual, nacional, quanto as próprias conferências tenha 50% de representação de usuários e usuárias, ou seja, a população, os movimentos, as entidades representativas da comunidade, 25% de representação de profissionais em saúde ou comunidade científica, e mais 25% de prestadores de serviço e gestão. Então, esta é a representatividade, que, inclusive, em outras áreas é diferente. Se a gente pegar algumas outras áreas, a paridade é meio que 1/3, né? 1/3 para a população, para a comunidade, 1/3 para profissionais e 1/3 para a gestão. Na saúde, nós temos isso que é considerado um avanço, não só aqui para o Brasil, mas para a América Latina e para o mundo, a forma como a gente se organiza. Isso possibilita que as pessoas que estão vivendo o dia a dia participem, por exemplo, dos conselhos locais de saúde. Não sei como é que está em Santa Maria hoje, né, se tem conselhos locais organizados, mas como esse é um espaço que a gente está aqui dialogando com todo o Brasil, com todo o mundo, mas especialmente com Santa Maria, é importante que o pessoal aí se ligue para que exista conselhos locais de saúde. Seja na referência das unidades básicas, a gente sabe que tem experiências positivas, eu já participei de atividades aí em Santa Maria, dialogando com representações de conselhos locais de saúde, por exemplo, da Maringá, que, para usar um exemplo concreto, né, ali uma turma muito legal na Maringá, que participava do Conselho Local de Saúde. Ou seja, isso é para discutir os problemas da comunidade, para poder, junto com quem está na gestão, né, e quem é profissional de saúde, que está no dia a dia, buscar soluções para os problemas de saúde vividos na realidade das pessoas. Então, este princípio, que é o princípio da participação da comunidade, é um princípio garantido na Constituição, mas que precisa ser exercido na sua plenitude no dia a dia das pessoas. E, para isso,
aí cada vez mais a gente está se aproximando agora do processo, né, das conferências municipais de saúde, para poder garantir a etapa estadual depois das conferências estaduais e da Conferência Nacional, que a gente está em processo já da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, é importante que o pessoal se aproprie dessas informações e participe cada vez mais. Participação é garantia de mudança da sua realidade. É isso aí. Não, sabe, estava falando aqui que tem gente do Brasil inteiro nos assistindo, tem mesmo aqui, ó, de Canápolis, no Triângulo Mineiro. Já mando um abraço aqui para o Luiz Antônio Pereira, que está nos acompanhando. Feira de Santana, na Bahia, Denise Almeida Cerqueira Campos. E a Lonita, aqui de Santa Maria. Ó, boa tarde, Blatz, boa tarde, Fernando. E muita gente aqui saudando o nosso presidente Lula. Viu mensagem aqui de Juí também, ó. A Luciana, enfim. Pessoal, vão mandando mensagem mais para o que eu chamo aqui o terceiro bloco, a gente traz aqui algumas perguntas. Eu vi que já chegou pergunta para o Fernando. Mas para nós contextualizar exatamente nesse contexto de participação popular, a importância, o que são as conferências, né? Para quem nos ouve pela primeira vez, como é que faz para participar? E uma pergunta, Pigato, como é que estão organizados os conselhos municipais? Qual é o quadro nacional hoje? Né? Porque tem muito município que ainda demorou para se organizar, quer dizer, tem alguns entraves, os maiores municípios, na maioria deles, já estão organizados. Mas como é que está a gestão da saúde? Porque eu costumo falar aqui, em Santa Maria, o cara que é vereador, né? Tem alguns assuntos que são eminentemente municipais, que só quem trata é município. Agora, saúde é um tema que trata município, trata o Estado, trata a União, e aí ainda tem um outro ente, que são os consórcios, né? Eventualmente os municípios se organizam, o consórcio intermunicipal. Agora, na gestão da crise sanitária que o Brasil teve um consórcio interestadual, né? Então, como é que é a gestão da saúde? Qual é a importância das conferências? Dá um retrato geral aí para nós. É importante dizer que a gente tem uma autonomia, por mais que seja responsabilidade dos 3 entes federados. Quando diz lá, né, a saúde, no artigo 196 da Constituição, saúde é direito de todos, né, de todas as pessoas, e dever do Estado. Estado com letra maiúscula. Significa União, Estados e municípios. Então, a gente fala da gestão tripartite, né? Então, nos estados e nos municípios, por exemplo, tem as comissões, até bipartite, que trata da política do estado e do município, e a nível nacional, tripartite. Tem uma pactuação e tem as responsabilidades de cada ente federado. Nós estamos vivendo uma crise que não é uma crise somente da saúde, uma crise de várias áreas das políticas públicas. Nós temos a Emenda Constitucional 95, que a partir do golpe de 2016 veio para retirar recursos das políticas públicas, o que eles chamaram de congelar recursos, retirou recursos, especialmente da saúde, e uma desresponsabilização do governo federal para com as políticas públicas. E alguns estados também não se cumpre, por exemplo, o mínimo constitucional. O estado do Rio Grande do Sul é um deles. Não cumpre os 12% mínimos de exigência para que se aplique na saúde. E os municípios que têm um mínimo constitucional que sempre ultrapassa. E mesmo assim, tem dificuldade de dar conta de tudo aquilo que é exigido pela população. Mas tem uma autonomia, inclusive, da forma de se organizar. Os conselhos de saúde, eles podem ser regulamentados por lei. No estado do Rio Grande do Sul é uma lei. Então, por exemplo, a federação que eu presido hoje no estado do Rio Grande do Sul não participa do Conselho Estadual de Saúde, porque a lei, quando ela foi criada, a nossa entidade ainda não existia, e agora, para poder a nossa entidade participar, vai ter que reformular a lei. E ainda não conseguimos, né, garantir essa reformulação. Nos municípios, né, e assim como tem outros estados, que é por decreto, e aí é mais fácil de mudar, os municípios também têm uma forma peculiar de se organizar. Ou é por lei, ou é por decreto, é por portaria. Cada ente federado tem a forma de se organizar. Mas o que não pode fugir é da representatividade essa. 50%, 25% e 25%. Seja o número de pessoas que for participar de um conselho, ou seja, o número de pessoas que for participar de uma conferência, tem que ter essa paridade estabelecida na legislação. As conferências, elas têm formatos que a gente regulamenta, estamos, inclusive, discutindo isso no âmbito da comissão organizadora da 17ª, para que tu tenha uma conferência municipal. Quem participa?
todas as pessoas representando entidades podem participar. Então, aí no município de Santa Maria, o Conselho Municipal de Saúde vai marcar uma data. Entre novembro deste ano e março de 2023, vai acontecer a Conferência Municipal de Santa Maria. Normalmente, em Santa Maria, vou falar porque eu conheço, acontecem conferências anteriores, preparatórias à Conferência Municipal, certo, que são aquelas realizadas nos bairros de Santa Maria. E aí, quando o calendário é divulgado, as pessoas precisam ir lá e participar, colocarem a sua opinião, se colocarem, inclusive, no sentido de participar depois como delegados ou delegadas para a etapa estadual. Ou seja, é um momento riquíssimo, onde a gente vai fazer uma avaliação do que aconteceu nos últimos 4 anos e projetar os outros 4 anos, para poder influenciar no plano municipal de saúde, no plano estadual de saúde e no plano nacional de saúde. Então, é importante que a gente tenha. Agora também nós estamos participando e construindo conferências livres, né? Santa Maria aí vai ter várias atividades e conferências livres. Depois sugiro que o mandato aí, Blatz, teu mandato, entre em contato com o pessoal. Aí tem o doutor Ricardo, né, que é teu tocaio, inclusive, que está organizando uma atividade que vai acontecer na UFSM, que faz parte, da Conferência Livre. Vai ter uma Conferência Livre estadual. Exatamente. Né, daí médicos de saúde de comunidade, né, que é uma liderança aí que a gente também dialoga bastante e que faz parte da Frente pela Vida, que é uma organização a nível nacional, que agora também tem no Rio Grande do Sul, e que estão preparando a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, que é preparatória ao processo da 17ª, ou seja, formas de participar. Nós estamos aí criando várias formas, para além daquelas formas que eu falei anteriormente aqui, do processo da Conferência Municipal e depois das estaduais e na nacional. Então, o importante é o pessoal ficar ligado, né, como eu digo. O pessoal tem que estar aí se informando para poder aproveitar a oportunidade, inclusive ter iniciativa de organizar atividades. Qualquer movimento, qualquer entidade, sindicato, organização aí da população, né, de Santa Maria ou de qualquer outro lugar do país que esteja nos acompanhando, pode organizar uma atividade, pode ir lá registrar, né, essa atividade, por exemplo, no âmbito hoje da Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, entrar lá no site da Frente pela Vida, tá? Frente pela Vida, vai lá, procura lá no Google, amigo Google, né? Vai lá, pesquisa Frente pela Vida, entra lá, cadastra a atividade, organiza a atividade, contribui com a Conferência Livre, assim como depois o processo que vai continuar aí até o ano que vem, para a gente realizar uma grande conferência nacional. Beleza. Fernando, a pergunta que eu tenho aqui é com relação nessa nossa conjuntura, né? Acho que nunca se teve na história do país, né, tantos ministros da educação e tantos ministros da saúde, né? A descontinuidade de gestão. Mas eu vou fazer uma pergunta específica com relação aos conselhos, né? Diversos conselhos nacionais vêm sofrendo esse esvaziamento, essa dificuldade de relação com o governo federal, né? Qual é que é a realidade do Conselho Nacional de Saúde nesse contexto? Qual é que é a respeitabilidade que o Conselho Nacional de Saúde conquistou ao longo da sua história pela participação e como tem sido a relação com o governo, com os ministros da saúde, com o Ministério da Saúde ao longo desse último período? É importante essa pergunta, porque a gente faz uma reflexão. O Conselho Nacional de Saúde está fazendo 85 anos esse ano. Já fez 85 anos. E ele passou por vários momentos. E principalmente depois da 8ª conferência, em 86, depois do SUS, ele passou a ter um outro papel, né? Depois de 2012, por exemplo, começou a ter eleição direta para presidente, né? Tem conselhos estaduais hoje que não tem nem eleição direta para presidente do conselho estadual. Tem conselhos municipais que ainda o presidente é o secretário municipal de saúde. Então, esse é um avanço que a gente tem na garantia também da legislação do conselho, mas no último período, o que a gente tem visto é um desrespeito à participação e à democracia, porque nós vivenciamos, né, neste último período, desde o golpe de 2016, reafirmo isso aqui, né, principalmente com a eleição do atual governo, né, o desrespeito completo às instâncias de participação e deliberação. O primeiro ato do governo atual
foi no dia 1º de janeiro de 2019 acabar com o Conceia, que tratava da política de segurança alimentar, e o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, teve consequência direta. Mas nós tivemos um decreto, logo ali na frente, no início, né, do governo atual, um decreto que foi o 9759, que extinguiu mais de 600 órgãos colegiados no país. Ou seja, acabando com o processo democrático de fiscalização, de deliberação de políticas públicas, de debates de políticas públicas, não só conselhos, grupos de trabalho, comissões, né, de políticas públicas, tudo isso porque esse é um governo que não consegue tolerar a democracia. Um governo que tem um presidente que defende a volta do AI-5, a extinção do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional. Isso, às vezes, ele dá uma paradinha, dá uma diminuída da intensidade, mas, na verdade, é isso que ele precisa. E isso acabou também indo para todos os ministérios. O Ministério da Saúde, né, aqui o Conselho não foi extinto, porque tem uma base legal. Ele não foi modificado a sua formação, porque tem uma base legal. Mas, por exemplo, nós tivemos cortes orçamentários. Desde 2019, cortes orçamentários. A conferência 16ª que nós organizamos em 2019, ela teve 30% do seu corte do orçamento. Além disso, aquilo que a gente delibera, principalmente na época da pandemia, nós, de março de 2020 a dezembro de 2021, nós tivemos a cada 3 dias uma deliberação do Conselho Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde praticamente desconsiderou tudo aquilo que a gente deliberou. Então, isso que é uma afronta à democracia, é um desrespeito ao papel do controle social. Nós, aqui no Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, sempre quando entra um ministro, nós chamamos uma agenda com o ministro para apresentar resultado da conferência, relatório da conferência, e dizer, nós estamos aqui para dialogar. Essa semana passada, teve um integrante do Conselho Nacional de Saúde, né, que brincou comigo, disse, estou sabendo aí que agora no próximo governo tem a possibilidade de tu ser ministro da Saúde, brincando comigo, né? E eu digo, tchê, tenho certeza que não vou ser. Mas a única coisa que eu quero é que, por exemplo, eu consiga falar com o ministro da Saúde como presidente do Conselho Nacional. Por quê? Porque eu tive contato com o ministro da Saúde 5 vezes. 5 vezes durante o atual governo. Eu tive na posse do Mandetta, em 2019. O Mandetta veio numa reunião do Conselho Nacional de Saúde, que foi terrível a participação dele. Depois eu encontrei ele na Conferência Nacional de Saúde em agosto de 2019. O Taishi, de tão rápido que ele passou, não tivemos tempo nem de reunir. Com o Pazuello, nós tivemos uma agenda para entregar o relatório da conferência. E com o atual ministro também tivemos uma agenda para entregar o relatório da conferência. Ou seja, isso é inadmissível. Num país onde tem, para exemplo, no mundo, o processo de participação e controle social. Ou seja, nós precisamos ter ministros da saúde que esteja presente, como já tivemos no passado, em todas as reuniões do Conselho. Nós tivemos ministros de governos mais, né, que antecederam o 2016, que todas as reuniões do Conselho Nacional de Saúde estavam presentes. Participavam de parte da reunião, eram criticados porque não ficavam toda a reunião, mas vinham para debater alguns pontos específicos que eram tirados como prioridade. E é isso que a gente quer que volte a ter no nosso país. Governo comprometido, ministros, equipes, secretários nacionais comprometidos e comprometidas com o processo democrático. E nós estamos radicalizando a democracia a partir do próximo ano. É nesse sentido que a gente está trabalhando no Conselho Nacional de Saúde e que isso aconteça também nos estados, que isso aconteça também nos municípios e não desrespeito aos órgãos colegiados, que isso acaba repercutindo, né, Platz? O que é um exemplo nacional da forma como a gestão trata o Conselho acaba entusiasmando aqueles que não são muito, assim, coniventes, simpáticos à democracia direta, à democracia radicalizada, como é a participativa, também, né, não permitindo muito a atuação de conselhos estaduais e de conselhos municipais. Aí, eu tenho uma pergunta aqui que chegou, mas do Márcio Possama, assim, eu vou encadear nessa tua última manifestação, Pigato, sobre a questão dos cortes orçamentários, né? Quer dizer,
quando se fala em política de teto de gastos, né, eles falam teto de gastos, cortar da saúde, da educação, das políticas sociais. Ninguém pensou em cortar ainda serviço de juros da dívida. Isso jamais, né? Quer dizer, o teto de gastos serve para pagar dívida e cortar direito social. Esse sistema público de saúde ele sofreu diversos cortes, contingenciamento de recursos. Quais são esses impactos desses cortes atualmente? Aí? O quanto se limitou, por exemplo, a atuação do SUS, que já se perdeu de recursos? E depois eu também quero tratar, tem um outro elemento que é os planos de saúde, né? Quer dizer, hoje acabam, inclusive os planos de saúde, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um Instituto de Previdência que é do Estado, né? Que foi dividido ali entre Previdência e Saúde, tem o IP Saúde, daqui a um pouco eles sucateiam os serviços, os planos de saúde públicos, né? Para o servidor, com um fim evidente, né? Que é privatizar, entregar. E esse é um mercado muito bom, né? É um mercado muito bom os planos de saúde. Mas primeiro é isso. Como é que está funcionando? O que está impactando realmente nos cortes? Como é que vocês do Conselho Nacional de Saúde estão enxergando essa realidade? Nós, só para ilustrar, nos últimos anos nós reprovamos todos os relatórios anuais de gestão. Todos. E agora começamos a analisar o relatório anual de gestão de 2021. Fizemos já a apresentação nessa reunião, da última, quem quiser, inclusive, dar uma olhada, né? Teve a apresentação da nossa Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho, né? Na última quinta-feira, semana passada. A reunião fica, né, gravada, ela é feita ao vivo, transmitida ao vivo, mas ela fica gravada para quem quiser assistir, né? Começou a avaliação já do relatório anual de gestão do ano passado. E os apontamentos, né, da avaliação preliminar feita pela nossa COFIN é triste mais uma vez. Triste mais uma vez. Agora, como é que a gente faz? A gente leva até as comissões intersetoriais do Conselho. O Conselho tem 18, agora criamos mais uma comissão intersetorial. Né? Vamos ter 19 a partir de agora de agosto, né? Quando estão todas sendo reformuladas as comissões. Nas 18 comissões avaliam o relatório, apontam nas suas, né, avaliações o que identificam como possível de aprovação com ressalva e possível de reprovação, diante de como que se deu a aplicação dos recursos. Preliminarmente falando, eu creio que a gente vai caminhar, infelizmente, para mais uma avaliação negativa do problema da aplicação dos recursos, né, na saúde no último ano. Em várias áreas. Em várias áreas. Nós poderíamos passar o dia falando. Mas, para não alongar, sugiro que o pessoal entre lá, dê uma olhada na reunião, que ali foram passados alguns dados, e continue, inclusive, acompanhando, que a cada reunião mensal do Conselho, nós vamos trazer elementos para que em setembro, na reunião ordinária do mês de setembro, a gente vai votar, a gente vai analisar o fechamento de todas as avaliações das comissões e vai votar o relatório anual de gestão referente ao ano passado. Infelizmente, eu gostaria de dar boas notícias, né, para a população brasileira, mas, infelizmente, não posso, né, negar a triste realidade que a gente vem vivenciando. A gente teve aplicação de recursos extras para a questão da Covid, mas, inclusive, recursos extras que estavam previstos no ano passado para o enfrentamento à Covid não foram executados. E a gente teve, né, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, tristeza, dor, sofrimento em famílias brasileiras. Eu estive aí, na semana passada, participando de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, nosso companheiro Valdir Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, um testemunho fortíssimo, né, de uma vida que nós temos entre nós, mas que a gente celebra cada vez que a gente encontra o Valdir, né, mas que, infelizmente, muitas pessoas a gente perdeu por conta da ação ou da omissão do governo federal, em alguns casos também de alguns governos estaduais e municipais que não agiram corretamente no enfrentamento da pandemia. Inclusive, nós temos documentos do Conselho Nacional de Saúde, relatórios, documentos de denúncia que foram entregues ao Procurador-Geral da República, à CPI, né, da Covid-19 no passado, e a organismos internacionais, inclusive. Depois, se o pessoal quiser ter acesso a esses documentos, é só entrar no site do Conselho Nacional de Saúde, Conselho
.saude.gov.br, buscar lá todos os elementos desses documentos que a gente quer que todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, né, cometeram crimes durante essa pandemia, sejam responsabilizadas, se não for agora, mas futuramente. Nós não podemos deixar passar, né, despercebido o que aconteceu e o que ainda está acontecendo em nosso país, do ponto de vista aí, da saúde pública ser atacada. Sobre essa questão dos planos, nós temos uma comissão, que é a Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar, que tem debatido muito, né, essa relação dos planos, inclusive os planos, vamos dizer assim, para os servidores públicos. Mas o principal problema não são esses, né? Que a gente sabe que muitas vezes tem, inclusive na saúde pública, falta de investimento para que se justifique a privatização. Então, isso também ataca, né, os planos de servidores públicos. É o sucateamento, é a desresponsabilização, é a falta de controle, e aí o povo acha melhor privatizar. É que nem a estrada, né, Blat? Eu faço uma comparação, que é a seguinte: os caras querem privatizar uma estrada, eles deixam fazer os buracos. Aí o pessoal pede pedágio, né? Só que o seguinte, na saúde pública, os buracos que eles deixam para que as pessoas depois defendam a privatização, são vidas que se perdem, são vidas que tiram de nós. Não são buracos numa estrada, né? São vácuos que ficam, né, dentro, né, do coração das pessoas que perdem entes queridos. Então, não dá para comparar, né? Mas eu faço essa comparação justamente para dizer que não é a mesma coisa, né? Mas eles agem como se fosse. Eles, assim, deixa sucatear a saúde para que as pessoas defendam a privatização. Deixam, né, aí sair uns buracos na estrada para que o pessoal defenda pedágio. É dessa forma que quem está hoje, né, no poder, né, principalmente no governo federal e também no Rio Grande do Sul, né, porque é a defesa de uma política neoliberal. No caso nacional, uma política ultra neoliberal de extrema-direita, né, que usa, inclusive, modelos que já fracassaram em outros países do mundo para tentar, né, fazer com que nosso país aqui, as pessoas percam cada vez mais direito. Fernandinho Pigato, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, de um companheiro que está nos acompanhando aqui, deixa eu achar a pergunta, mas eu já vou ter. Eu sei que o teu tempinho está esgoelado, né? O Fernando está em Brasília hoje, tá? Mas ainda teve a gentileza e a generosidade de nos atender aqui no Hora 13. Sabe, Fernando, que esse Hora 13 ele tem sido uma iniciativa que a gente começou lá no ano passado, no mandato, mas que tem servido muito para fazer formação, né? Porque às vezes eu converso com o Fernando Pigato, mas não tem toda essa possibilidade do pessoal nos assistir aqui. Então, desde já, embora nós não tenhamos tempo para finalizar a conversa, eu já vou fazer o convite para outro dia. O Márcio Poçan, olha que eu não vou deixar sem resposta. No dia 26 de junho, o governo Bolsonaro extinguiu a Coordenação Nacional de Saúde Mental. O que podemos fazer a respeito? Não vamos deixar o Márcio sem resposta. Fernando Pigato. Primeiro, dizer para o Márcio que nós estamos construindo a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Convocamos essa conferência, fruto da deliberação da 16ª, 8ª+8, lá em 2020, e o governo federal não indicou, até o meio deste primeiro semestre, representação para a comissão organizadora e para a comissão executiva da conferência. O governo se desresponsabilizou sobre a conferência. A conferência estava prevista para acontecer em maio deste ano. Foi adiada para novembro deste ano. E na reunião da semana passada, nós pedimos que o Ministério se pronunciasse oficialmente se garantiria os recursos orçamentários para a realização da etapa nacional, e o governo não se posicionou oficialmente, e nós fomos obrigados a adiar mais uma vez a etapa nacional da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental para maio do ano que vem. Esperamos que em outro ambiente que a gente possa fazer a etapa nacional da 5ª Conferência. Nós, quando recebemos esse decreto que o Márcio trata aí, nós fizemos uma avaliação na mesa diretora e definimos enviar para todas as comissões intersetoriais do Conselho fazerem uma análise de onde que está pegando, vamos dizer assim, no que diz respeito à sua pauta. Então, eu acredito
que a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, que é uma comissão muito ativa nossa no Conselho, todas são, mas essa especialmente, porque está aí ajudando a coordenar, né, a coordenadora, inclusive, né, da conferência, é a coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, né, que é a nossa Marisa, né, que é a representante do Conselho Federal de Psicologia, o coordenador adjunto é o Vanilson, que é representante do Movimento Nacional de População de Rua, né? Então, esta comissão que está responsável por avaliar o decreto, este que o Márcio cita, e a gente vai receber na mesa diretora a avaliação destas comissões, de todas as comissões do Conselho, das câmaras técnicas do Conselho, para que a gente possa se posicionar. E, obviamente, que nós vamos nos posicionar, como sempre, Conselho Nacional de Saúde, acho que no último período não tem deixado sem resposta, né, o governo federal em todas as afrontas que ele tem feito, né, para desgastar, né, o controle social e prejudicar as políticas públicas e principalmente a saúde do povo brasileiro. Então, eu não tenho agora a resposta, porque ela está sendo avaliada, né, a avaliação do decreto está sendo feita no âmbito das comissões, mas eu tenho certeza absoluta que o posicionamento da avaliação aí da CISM vai ser no sentido da gente ter um posicionamento muito forte do Conselho Nacional de Saúde aí nos próximos dias. Tá, beleza. Fernando, porque a gente é um órgão colegiado, né, Ricardo? É importante que as pessoas entendam, né? Às vezes, as pessoas que fazem a pergunta podem conhecer, mas quem está nos assistindo pode não entender. Nós não somos uma entidade que o presidente vai lá e diz o que pensa, às vezes com a diretoria, ali, reúne a diretoria, faz uma reunião rápida, né, e decide. Nós somos um órgão colegiado, nós temos um pleno que decide, nós temos comissões intersetoriais, nós temos câmaras técnicas, nós temos, enfim, uma série de espaços que ajudam a construir o posicionamento. E no momento que a gente faz o posicionamento do Conselho, esse posicionamento é o posicionamento, se não consensual, pelo menos um posicionamento de maioria amplamente dialogado e construído coletivamente. Fernando, tu sabe que a cada resposta que tu me dá, ilumina um monte de coisa e me surge um monte de questionamento a mais, que eu sei que a gente não tem muito tempo para fazer, mas aqui, nós estamos no finalzinho, eu quero, primeiro, te agradecer aí a disponibilidade de conversar com a gente. Mas faz uma avaliação para nós aí, quer dizer, no final das contas, depois de tudo isso, o SUS saiu fortalecido, sai mais fortalecido, porque a impressão que dá é que hoje, pelo menos, boa parte da população notou a importância do SUS, né? Quer dizer, a gente começou lá em 2019 com o Mandetta, parecia que ia ser tudo privatizado, que nada servia, e de repente houve um abraço da sociedade brasileira com o SUS. Qual é a tua avaliação? O SUS sai fortalecido? Nós temos que ter esperança no fortalecimento desse grande sistema de saúde? Ou a gente ainda tem que estar muito cabreiro porque o lado de lá ele é sorrateiro, né? Ele está pensando... Às vezes a gente está achando que está bem, mas o lado privatista continua aí, né? Muito importante uma palavra que tu usou aí, sorrateiro. É a principal tarefa deste governo, desde quando houve o golpe em 2016, quando fizeram a aprovação da EC 95, já era nessa perspectiva do sucateamento do serviço público para justificar a privatização. Então, era um governo que já veio para preparar terreno para este que foi eleito agora. Algumas coisas não saíram como alguns que deram o golpe em 2016 planejavam. Acabou que, mas o projeto político que foi eleito em 2019 é um projeto privatista e que vinha nessa ânsia, né, de aproveitar o sucateamento que eles mesmos provocaram para justificar a privatização. Então, vários projetos que foram implementados, inclusive durante 2019, já vinham nessa toada. O que aconteceu com a pandemia? O SUS, mesmo sucateado, mesmo desfinanciado, mostrou a sua força. E o povo começou a ver aquilo que antes era, que eu digo que nos meios de comunicação, 90% do tempo, quando passava alguma reportagem sobre o SUS, era sobre os 10% dos problemas do SUS. Ou seja, superdimensionar os problemas que existem problemas do Sistema Único de Saúde, superdimensionar para justificar a privatização. Na pandemia, o SUS ganhou uma relevância
onde tudo aquilo que o SUS estava fazendo de bom apareceu. E os problemas continuam existindo. Então, nós temos que tratar o problema. O que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia, Blas. Agora, tu não vê ninguém falando contra o SUS. Tu não vê nenhum privatista defendendo a privatização do SUS. Eles falam, viva o SUS! Porque a ideia deles é fazer por dentro do SUS o processo que eles defendiam fazer contra o SUS, de forma sorrateira. Então, nós não podemos nos iludir. Nós olhamos propaganda, às vezes, na televisão, que a gente não sabe... Olha, para um pouquinho. Será que são mesmo as mesmas pessoas que estão aí atacando há anos o SUS? Estraçalhando com os recursos para a saúde pública, que falam bem do SUS agora. Então, nós precisamos estar com muita atenção de quem tem história em defesa do SUS e quem tem história de ataque ao SUS. Porque todo mundo agora vai dizer que defende o SUS. Todo mundo. Candidaturas aí que vão se colocar para a presidência da República, para os governos estaduais, para o Congresso, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa. Não vai ter ninguém que vai ousar falar contra o SUS. Mas as pessoas precisam analisar a história das pessoas que vão se colocar como candidatos ou candidatas nessas eleições para ver realmente quem está a favor do SUS, porque é a história que mostra quem está e quem não está a favor do SUS. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos ter esperança. Por isso que a nossa conferência 17ª, o tema dela é garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia, certo? Amanhã vai ser outro dia. Nós entramos em contato com o empresário do Chico Buarque, para que ele autorizasse nós usarmos a música dele, né? E nós pedimos um vídeo para ele, e nós pedimos que ele participe da abertura da 17ª Conferência Nacional, no dia 2 de julho do ano que vem, junto com o próximo presidente da República. Porque nós acreditamos que esse amanhã que a gente está querendo construir, a gente já está fazendo ele todos os dias. Na resistência, mas na travessia, que é essa travessia agora, para a gente continuar esperançando, como sempre, né, nos ensinou o mestre Paulo Freire. Eu queria aqui deixar um forte abraços a todas as pessoas que estão nos acompanhando, a ti, Vlad, pela oportunidade, e ficar à disposição para a gente voltar aí no programa. É por isso que a gente tem pouco tempo, é para poder voltar de novo. É isso? É isso aí. Fernando, eu botei aqui embaixo, está passando aqui as redes para quem quiser acompanhar o Fernando Pigato aí pelo Facebook, pelo Instagram. Valeu, muito obrigado mesmo. Sabe que essa ferramenta é a ferramenta de formação do mandato, né? O nosso mandato não é feito só por quem está aqui, é quem está fora, quem nos ajuda a enxergar um pouquinho mais longe. Obrigado, Pigato. Não sei se tem ainda considerações finais, mas tu encerrou tão bem. Tenho. Vai lá, eu quero fazer só a consideração final, dizendo que todo mundo que me conhece sabe que eu devo muito, né, a minha história a Santa Maria, né, ao tempo que eu tive aí. Agora, quando eu pude voltar aí na audiência pública, fiz esse registro junto com o vereador Valdir, presidente da Câmara, né, com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Valdeci Oliveira, que é um orgulho para nós também. Tenho, né, aí também uma grande honra de acompanhar, trabalhar junto, né, aí assessorando todo esse trabalho que ele faz, o desempenho que ele tem, né, hoje, para nos orgulhar, Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, como um grande presidente, que é uma referência também para o país, assim como o deputado, né, Paulo Pimenta, que também é uma referência para nós, no país inteiro, não só no Rio Grande do Sul. Blat, segue os caminhos aí que tu está bem, né, bem escorado, né, aí junto, né, com toda a nossa turma em Santa Maria, né, e que hoje não é só uma referência, né, na cidade, é uma referência para o Estado e para o Brasil, principalmente o canal da Resistência. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
Excelente. Pessoal, quem não curtiu ainda, vou pedir para curtir, bota aí, nós já temos bastante interações, sempre é importante, né? Aqui não tem robô. Se a gente não curtir, não compartilhar, não comentar, vai lá no canal da Resistência, aperta na playlist, vê todas as conversas que a gente teve até agora, e na sexta-feira tem mais um Hora 13 aqui comigo. Eu vou receber o Cláudio Fiorese, nós vamos falar de agricultura orgânica, nós vamos tratar de sementes crioulas, nós vamos tratar de fome, da importância do apoio à agricultura familiar. Então, obrigado, Fernando Pigato, obrigado a quem nos acompanhou. A gente volta sexta-feira. Valeu, um abraço, tchau!